Oi, pessoal! Nesta aula vamos falar como trabalhar com estilos dentro do Writer, do LibreOffice Writer. Estilos é aquela formatação que definimos para uma utilização futura daquela formatação, para não precisar continuamente selecionar um texto e definir que ele tem que ser determinado formato. O Writer ele já possui alguns estilos pré-definidos, que vocês vão encontrar aqui, ó, no lado esquerdo, o padrão, título do documento, subtítulo, título 1, 2, 3, etc. Então, já existem alguns padrões que vocês podem utilizar para eles. Alterando o estilo, que vocês podem fazer, utilizei esse estilo, que é o título 1, só que eu resolvi mudar a fonte dele para essa daqui. Se eu fizer essa alteração e clicar nesse de atualizar estilo selecionado, ele vai atualizar aquele estilo para colocar a formatação escolhida no momento. Ó, atualizei. Agora vou em outro título para aplicar o mesmo. Então, nele, seleciono título 1. Então, ele já está com aquela formatação com as alterações. Então, essa é uma das possibilidades de vocês trabalharem com esse estilo. Ou vocês podem criar o próprio estilo de vocês. Para criar o estilo de vocês, vocês vêm em estilo, que aqui já tem várias possibilidades dos estilos, tá? Que são os mesmos que vão mostrar na lateral esquerda. E eu quero agora um novo estilo. Pode ser um novo estilo a partir da seleção, ou você iniciar do ponto que vocês quiserem. Então, vou novo. Nesse caso daqui, você já criaram um estilo, é só vir aqui no menu direito, nesse azinho aqui em estilos, escolher o estilo que vocês estavam utilizando, tá? Botão direito, modificar. Ou criar também é uma possibilidade. Modificar, ele vem para essa tela daqui com todas as possibilidades de formatação. Primeiro é o nome do estilo, desculpa, que eu já coloquei, aula título. O próximo estilo, ou seja, quando eu der Enter, qual é o próximo estilo que eu quero utilizar? Nesse caso, eu vou escolher corpo de texto. Tá? Ele vai herdar de título 1. Esse herdar de título 1 é para aquela questão de facilitar na geração do sumário. Mas vocês, como eu já comentei também em outras aulas, vocês podem também editar, isso não é um problema, é só uma questão de facilidade mesmo. E a categoria eu vou deixar em estilos personalizados. Vocês podem colocar outros estilos. Eu vou colocar personalizados, já que é um que eu estou criando. Aí vocês podem editar o recuo e espaçamento. Como eu estou trabalhando com título, eu vou deixar sem nenhum recuo aqui. Vou deixar um espaço maior abaixo do parágrafo, que eu quero que tenha uma separação boa entre meu estilo, meu título e o corpo do texto que vai aparecer. Vou deixar um espaço entre linhas simples. Na parte de alinhamento, vou deixar ele alinhado no centro, certo? O texto ele vai totalmente automático com relação a isso, em relação à página, tá? Vou deixar automático na posição que ele quiser utilizar. Com relação ao fluxo de textos, eu vou utilizar uma quebra, ó, quebra, inserir uma quebra de página antes. Tá? Então, toda vez que quebrar, toda vez que eu inserir esse título, ele vai iniciar numa nova página. Certo? Essa nova página, vocês também podem definir qual vai ser o estilo dessa página. Pode até ser diferente. Eu vou deixar sempre ele manter o padrão anterior. Fonte, vocês escolhem aqui qual a fonte que vai utilizar. Vou mudar a fonte para essa daqui, com negrito, a opção, e o percentual daqui com relação ao tamanho do texto. Certo? Então, eu vou deixar ele 45% maior do que a fonte de corpo de texto. Efeito da fonte, vocês podem alterar a cor da fonte, eu vou alterar um pouquinho para ficar mais visível. A transparência, se vai querer uma sobrelinha nesse texto, um tachado, o sublinhado, se quer uma utilização de caixa, relevo, sombra, ou seja, toda aquela possibilidade de efeitos na fonte, tá? A posição, se ele está se é normal, se é sobrescrito ou subscrito, se vai ter uma rotação com relação a esse meu cursor, ao meu texto, um realce de cor nele, que seria aquele botar um amarelo realçado, tabulações, se precisar, uma separação esquerda ou direita, algumas configurações com relação a palavras, se vai querer uma transparência na área do título, a utilização de bordas,
Vou utilizar uma borda aqui só para verificarmos essa possibilidade. E se desse texto de título, ele vai seguir uma estrutura de tópicos. Eu vou colocar aqui como estrutura de tópico, nível 1, tá? O estilo de numeração, eu vou colocar o estilo de numeração 1, 2, 3, 4, etc. Tá? Então, ele vai incluir este parágrafo na numeração entre linhas. E se vocês quiserem, vocês podem reiniciar a partir daquele parágrafo. Vocês escolhem. Tá? Então, vou dar um OK. Então, ele já atualizou o meu estilo aqui, tá? Com numeração, a borda, a fonte, o tamanho, o espaçamento, tudo que eu tinha definido. Vou aplicar também a escravidão, é só selecionar e nessa parte daqui escolher aula título, certo? Dá 2 cliques, ele já vai aplicar. Aqui tem outro título, venho e aplico o título escolhido, 2 cliques nele. E o último, aqui, aula título novamente e aplico para todos eles. Resolvi que eu não quero essa barra daqui. É só vocês irem na parte de estilos, selecionar o estilo e modificar. No modificar, eu vou remover a borda. Em bordas, eu vou remover essa borda que eu tinha utilizado. E com relação à fonte, eu vou diminuir a fonte para 125, ok? Então, ele alterou, ó, todos os elementos que tinham o mesmo padrão. Tá? Então, aqui o 1. E se vocês perceberem, ó, a numeração também está sendo condizente com essas adições. Se eu quiser adicionar um novo título, ó, novo, é só eu adicionar e selecionar essa opção, ó, 5, novo título, com a formatação tudo direitinho. Preciso alterar a formatação, de novo, é só vir no estilo, modificar, e ele vai alterar para todo o texto que tiver com essa formatação. Vou pegar agora, em vez de criar um novo estilo, eu vou utilizar o estilo que está sendo utilizado como padrão de todos os demais parágrafos. Aí esse texto eu vejo aqui, ó, o estilo dele é estilo de parágrafo padrão, então venho aqui em estilo de parágrafo padrão, botão direito, vou modificá-lo. Eu quero agora que a fonte seja fonte Arial, o tamanho 12, ok? Na parte de recuo e espaçamento, eu quero que apenas a primeira linha tenha um espaçamento de 1,5 cm. As demais não vão ter nenhum tipo de espaçamento. E o espaçamento entre parágrafos eu vou querer colocar de 0,5 cm entre todos os parágrafos, certo? Tá aqui. Como eu quero dos parágrafos com o mesmo estilo, eu não seleciono essa opção de não adicionar espaços entre parágrafos do mesmo estilo. A posição entre linhas, vou colocar o padrão de 1,5. O alinhamento, ele vai ser justificado. O fluxo de texto, eu vou manter daquele jeito e deixar a hifenização automática, como estava aqui. Na fonte, eu não vou colocar nenhum tipo de efeito, certo? Ele não é uma estrutura, então essa parte já está finalizada para mim. Nessa parte aqui de organizador é quando eu defino o nome, qual vai ser o próximo estilo. O nome eu não altero porque eu escolhi um padrão dele, então não tenho como fazer essa alteração. Mas o próximo, escolher, por exemplo, qual vai ser o próximo estilo. Eu poderia utilizar toda vez que colocasse padrão, que o próximo fosse um gráfico, estilo de gráfico, tá? Então, vou deixar aqui o estilo do próximo e OK. Quando eu dou um OK, ó, todo o meu texto, porque ele estava como estilo padrão, foi alterada a formatação. Tá? Então, eu estou com todo o meu texto formatado do jeito que eu gostaria. Tá? Aqui, toda a formatação dele. Como vimos ali, quando estávamos trabalhando com estilo, modificando o estilo, existem também estilos para imagens, para listas, para todas essas opções gráficas que serão inseridas. Então, aqui como figura, ó, estilos, eu tenho estilos de figuras, eu posso selecionar ele e modificar. Quando eu for modificar o estilo da figura que eu vou trabalhar, vocês podem, por sinal, criar um estilo novo, não tem problema nenhum. Eu defino qual vai ser a largura dessa imagem com relação ao texto, quanto do texto ele vai estar distante da imagem que está sendo utilizada, o padrão da orientação com relação à área do parágrafo, as margens deles, algumas opções também de proteger o tamanho, por exemplo, eu não permito a alteração desse tamanho, o alinhamento, se ele vai ser editável ou não, a disposição com relação ao texto, que foi aquela que a gente modificou, deixei aqui como ideal, o espaçamento entre ele e o texto, com relação aos parágrafos,
A área também pode colocar uma modificação de cores, posso botar até mesmo uma borda e dar um OK. Aí ele vai atualizar todas as figuras para aquele padrão utilizado. Mesma coisa para aqui, tá? Para essa parte daqui, que vai ser minha legenda. A legenda que está com padrão fotos, posso vir, modificar e colocar essa legenda, por exemplo, com uma fonte um pouco até menor. Vou mudar a cor só para conseguirmos visualizar mais. Vermelho, OK. Então, todas as legendas que estão utilizando esse padrão de fotos, elas vão ser alteradas para o vermelho. Pronto. E esse outro elemento daqui. Tá? Então, já tenho toda a parte de formatação que vocês podem utilizar para imagens, legendas, títulos, corpo de texto. Isso serve também para quê? Para facilitar o uso de criação de sumários, certo? Eu posso vir, por exemplo, aqui, vou fazer uma quebra de página com relação ao meu título, vou inserir quebra de página. E na página anterior, eu vou adicionar um sumário. Então, como é que eu insiro o sumário aqui? Só colocar o cursor no ponto que vocês querem que insira, menu inserir, sumário e índice. Aí tem a opção aqui de sumário, índice e bibliografia. Então, inserir aqui sumário. Ele vem para a opção, eu quero índice, vocês podem mudar o nome para sumário, por exemplo. O tipo está aqui para o documento inteiro. Quantos níveis quer utilizar, quais são esses tipos de entradas que vão utilizar, ou seja, quais são os estilos que vão ser utilizados, como atribuições, por exemplo, aula título, eu não preciso, na verdade, editá-lo, já que ele está utilizando como base esse nível 1 que está aqui. Se eu quero colunas ou não, um plano de fundo, entre outros. Vou dar um OK. E ele vai gerar meu sumário já com todos os títulos. Ele fica fácil para quando eu adicionar mais títulos, é só vir aqui em atualizar o meu índice. Certo? O mesmo para inserção de índice para figuras, tabelas, entre outros. Coloco o cursor onde eu quero inserir, sumário e índice. Nessa opção daqui, eu escolho, em vez de sumário, vou escolher índice de figuras. Na parte de índice de figuras, eu tenho que escolher qual é a categoria. Tá? Como eu coloquei fotos, vou colocar a categoria fotos. Para tabelas, vocês vão utilizar a mesma coisa. Ó. Índice de tabelas, ele muda aqui a categoria para tabelas. Índice de objetos, muda aqui a categoria para vocês escolherem os objetos que foram inseridos. Índice de figura, vou voltar aqui em vez de figura, vão ser fotos e as referências, que são os títulos que eu vou colocar. Finalizar. E ele adicionou aqui o índice de figuras. Certo? Mesmo como eu comentei sobre tabelas e os demais. Então, finalizamos essa aula por aqui. Na próxima, continuamos com mais informações de como adicionar referências. Tchauzinho!